Olá, turmas do primeiro ano, espero que vocês estejam todos bem e se cuidando. Essa aula é uma aula introdutória sobre a narrativa moderna, em especial o romance e o conto. É uma aula que vai servir de base para todo o nosso bimestre, que trata aí do gênero narrativo. Antes da gente falar da narrativa moderna propriamente dita, vamos estudar um pouco as origens clássicas da narrativa, em especial o gênero épico e o gênero dramático, porque é a partir de uma mistura desses dois gêneros que é feita a narrativa moderna que nós temos hoje. O gênero épico, como nós já vimos de outra vez, né, é um gênero narrativo, né, ou seja, é o gênero que conta a história. Ele foi muito praticado lá na Grécia Antiga e a característica dele lá atrás é que o gênero épico era aquele das longas histórias, né, das epopeias. Então, as epopeias narravam feitos históricos, heróicos ou divinos. Né? Então, como se acreditavam também nos deuses, né, o gênero épico, as epopeias, elas serviam para preservar a memória do povo grego, né? E então por isso que ela narrava uma mistura, né, de feitos históricos, de eventos históricos como guerras, por exemplo, e histórias mitológicas. A característica principal, então, é a presença do narrador, que conduz as ações junto ao leitor no tempo e no espaço. O protagonista das epopeias sempre tem que ser um herói. O herói, ele não é uma pessoa comum, ele não é igual a nós, ele é superior a nós, porque ou ele é um nobre protegido dos deuses, ou ele é um próprio deus, ou ele é um semideus, né? Então, por exemplo, o protagonista da Odisseia, que é uma das grandes epopeias gregas, é o Odisseu, ou Ulisses. E ele é um nobre, ele é um rei que é protegido dos deuses, né, protegido da deusa Atena. Ele também tem treta com outros deuses e é por isso que acontece a história dele. O protagonista da Ilíada, que conta a Guerra de Troia, ou um ano da Guerra de Troia, é Aquiles, que é um semideus. Né? Então, sempre o protagonista das epopeias é alguém, né? É um personagem que é superior às pessoas comuns. O enredo sempre é heróico. Então, o enredo sempre é de guerras, grandes feitos, em que esse herói, que é o protagonista, vai mostrar toda a sua força, sua inteligência e por aí vai. Mas a nossa narrativa moderna, ela não deriva só do gênero épico, ela deriva também do gênero dramático, ela herda várias características do gênero dramático antigo. Qual que é a principal diferença entre o gênero épico e o gênero dramático? É que no gênero dramático as ações são diretas, né? Ou seja, você vê, né, como o gênero dramático tem a ver com o teatro, você vê as ações, você vê os personagens em ação diretamente, e isso gera mais tensão. O gênero dramático, mesmo quando ele é em estilo alto, que nós vamos ver o que é, é um nobre, um herói que é o protagonista, né? Ele tem mais identidade com as pessoas que estão vendo, né, com a audiência, né, porque o gênero dramático, ele não é só para ser lido, ele é para ser representado no teatro. Então, o público, como as ações são mais diretas, ele gera mais identificação do público com os personagens. Isso é importante porque essa é uma característica que a nossa narrativa vai herdar maior tensão, maior conflito para gerar mais identidade com os leitores, no caso da narrativa. Bom, lá no gênero dramático, né, diferente do gênero épico, tinha a possibilidade de ter protagonistas que fossem pessoas comuns. Então, existem dois estilos de gênero dramático: o que era chamado de estilo alto, no qual o protagonista é um nobre, né, alguém da realeza, da nobreza, ou um herói, um deus ou um semideus.
E também tinha o gênero dramático em estilo baixo, em que o protagonista era uma pessoa comum, né, como as pessoas do público. Isso também gera uma diferença de enredo. Quando nós falarmos do enredo, eu vou detalhar mais isso. Mas o que é importante a gente saber aqui é que quando é no estilo alto, ou seja, o protagonista é um nobre ou um herói, gera um enredo de tragédia. Ou seja, o protagonista, no final, ele é totalmente destruído, pode até levar à sua morte, ou ele é destituído de todas as suas de toda a sua nobreza, né, do que ele tinha de privilégios por ser um nobre ou por ser um herói, e ele passa para um novo nível de consciência. Já o estilo baixo gera um enredo de comédia, que lá antigamente, lá na Grécia Antiga, não tinha necessariamente a ver com o riso, com o que era engraçado, né? Tinha a ver com esse enredo, que era o quê? Na comédia, diferente da tragédia, existe a restauração do protagonista. Ele passa por um conflito, mas ele resolve esse conflito e não há uma mudança de consciência, não há uma mudança pessoal. Tudo volta para o início. Mas nós vamos detalhar isso quando a gente estudar o elemento enredo da narrativa. De qualquer forma, era baseado no conflito pessoal, diferente do gênero épico, que o conflito, ele tem o conflito pessoal também, mas normalmente o conflito é mais grandioso, é uma guerra, é uma questão que existe conflito entre os deuses e não um conflito pessoal, um conflito íntimo. No gênero dramático, o conflito é íntimo, o conflito é psicológico, é de si mesmo com a sociedade, e esse tipo de conflito é que vem para a narrativa moderna. Então vamos passar a ela. A narrativa moderna, quando que ela começa? Né? Ela não é algo que começou agora, nesse século, né? No século XXI. Ela é iniciada, né? O modelo, a forma de narrativa que nós praticamos hoje, ela começa no século XVIII e é afirmada, né? Pega o seu modelo final, que é praticado até hoje, no século XIX. Só para a gente lembrar, o século XVIII é aquele que começa em 1701 e vai até 1800. E o século XIX é o que começa em 1801 e vai até o ano 1900. Então, qual é esse contexto de início da narrativa moderna? É um contexto filosófico do iluminismo, né, que eu não vou detalhar aqui para não ficar muito longo, mas em que há novas concepções filosóficas e principalmente ao contexto das grandes revoluções burguesas. A Revolução Francesa, né, que destitui do poder o rei absolutista, então começa a destruição ou a relativização do absolutismo. E a outra grande revolução burguesa dessa época é a Revolução Industrial. E, portanto, nós temos a consolidação do capitalismo moderno. Né? Isso é importante em muitos sentidos para a narrativa. Um deles é porque, com a Revolução Industrial, o livro também passa a ser um produto e ele passa a ser consumido em massa. Então, aquilo lá, por exemplo, a epopeia, o drama grego antigo, ou durante a Idade Média, né, não existia a imprensa. Então, os livros eram copiados à mão lá antigamente. E com isso, claro, a divulgação era muito restrita. Então, o capitalismo moderno, ele, por um lado, democratiza, né, o acesso ao livro. Muito mais pessoas conseguem fazer a leitura. A leitura, como antes eram poucos textos, né, que tinha escrito, então normalmente uma pessoa lia e o público ouvia o texto. Agora, com o livro virando um produto industrial, mais pessoas compram e a leitura passa a ser íntima, passa a ser individual. Cada um tem o seu livro. Né? E isso, portanto, dá também outra forma, né, de leitura. A leitura passa a ser mais reflexiva, né? Mais a conversa do escritor com o leitor diretamente, individualmente. Né? As grandes revoluções burguesas também consolidam a burguesia como a classe dominante, aquela que detém o capital
né, no capitalismo é a classe dominante. E com isso há também a ascensão das profissões liberais, como médico, professor, advogado, artista, que é onde estão os intelectuais. Então passa a haver a consolidação de uma classe média, que tanto é a classe que tem acesso ao que o capitalismo moderno produz, e também é a classe onde está a figura do intelectual burguês. Né? Essa figura é importante porque ela vai estar muito representada aí nessa narrativa nova. Então, nós não temos mais uma representatividade na narrativa de heróis, de nobres. Nós temos a representatividade de pessoas comuns, que não são os trabalhadores, né, por enquanto. É a representação da classe burguesa e intelectual que escreve e lê os livros que essa mesma classe escreve. Bom, quais são as características das narrativas modernas, tanto lá nos séculos XVIII e XIX, como chegando até agora ao nosso presente? São narrativas mais curtas, mais enxutas, se nós compararmos as narrativas das epopeias, né? Então, elas são narrativas que têm uma coesão maior, né? É claro que você vai ter, por exemplo, um romance mais curto, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou você pode ter um romanção grande de 400, 500 páginas, como só para a gente lembrar O Tambor, do Thomas Mann, que é um escritor alemão. É claro que o que mais se preserva lá da antiguidade é o narrador, mas esse narrador amplia a sua função, como nós vamos ver quando estudarmos a função do narrador na narrativa. Tá? O protagonista, que é aquilo que eu estava falando, passa a ser uma pessoa comum. Então, inicialmente, ele é uma pessoa comum da burguesia, atualmente a gente pode falar da classe média, que tem conflitos semelhantes ao leitor, que também é uma pessoa comum, e inicialmente também uma pessoa da classe média, né, representante da burguesia. Conforme vai passando o tempo, né, outros protagonistas, pessoas comuns, vão aparecendo. Né? Então, por exemplo, lá com o avanço do socialismo marxista, né, passa a existir a representatividade da classe operária dentro dos romances. Em geral, não são escritos pela classe operária, né, são pessoas da burguesia que passam a ter a preocupação, né, de representar a classe operária também. Né? E aí a gente vai ver como é que chega isso na narrativa contemporânea. De qualquer forma, até hoje, né, o protagonista ele tem 3 tipos, né? São muitas as formas de representar o protagonista, o personagem principal nas narrativas modernas, mas a gente pode achar aí 3 tipos principais. Um idealizado, normalmente das narrativas fáceis, das narrativas mais comerciais. O protagonista é bem idealizado, ele representa, né, tem a mocinha e tem o bandido, tem o vilão e tem o mocinho da história. Então são são protagonistas, personagens muito idealizados. E inclusive a idealização do vilão, que é totalmente mau, e a idealização do mocinho, que representa só as virtudes, as coisas boas. Tem também o protagonista heróico, que é aquele que passa por eventos muito desafiadores na sua vida ou insólitos. Um exemplo de protagonista que passa por algo muito desafiador é lá a protagonista de A Culpa é das Estrelas, né, que passa lá por uma doença e tem que encarar essa doença que causa várias mudanças na vida dela. Né? Um exemplo de protagonista que passa por algo insólito é lá a protagonista da saga Crepúsculo, né? Que passa por um conflito insólito porque ela acaba conhecendo e se apaixonando por um vampiro. Né? Isso é insólito, isso é diferente, né? Algo estranho, né? Não é do mundo normal.
Então, esses protagonistas heróicos, eles têm esses desafios muito grandes, acima do que está no comum. E tem também o anti-herói, e talvez na narrativa moderna esse seja o tipo de protagonista mais comum. Eu vou deixar um videozinho para vocês sobre o anti-herói, para vocês conhecerem melhor as características dele, mas o anti-herói é aquele que transita entre as coisas éticas, as coisas corretas, socialmente aceitas, e as questões pessoais, as coisas antiéticas, ou aquilo que não é socialmente aceito. É claro que a narrativa moderna, né, é baseada no conflito pessoal, assim como era o drama antigo, né? Então, todas as narrativas modernas, o protagonista ele tem um conflito interno, psicológico, ou ele tem um conflito com a sociedade na qual ele vive. Nas narrativas contemporâneas, né, em relação àquela moderna lá do século XVIII e XIX, né, como é que ela avança, né? O que muda nas narrativas contemporâneas é que há uma maior democratização a partir da segunda metade do século XX e transitando aqui no século XXI. Né? Há uma democratização da leitura, ou seja, uma ampliação da escolaridade e, portanto, mais acesso ao livro. As bibliotecas tornam-se públicas, existe o formato digital, o e-book, o EPUB, que não só diminuem o valor do livro, como até tem a questão do livro gratuito, que você acessa na internet. A autoria também se democratiza. Então, em vez de escrever só o intelectual burguês, que tem uma formação e tal, a autoria passa a ser mais acessível. Ou seja, atualmente, né, qualquer pessoa pode escrever e publicar. É só ter uma rede social, o que é gratuito, né, e publicar os seus textos, os seus pensamentos, as suas histórias na sua própria rede social. Isso, aliás, é muito comum. Então, a ascensão de grupos historicamente excluídos na sociedade, né, maior valorização desses grupos que historicamente foram excluídos, como as mulheres, que no século XVIII, por exemplo, eram proibidas de publicar, né? Então, hoje nem se pensa, né, nisso, as mulheres hoje podem publicar. A questão racial, né, os negros que eram excluídos, inclusive pela condição de escravizados antes, hoje podem publicar, né? E entre outros grupos que foram historicamente excluídos, hoje têm acesso à autoria. E como eu falei, as publicações livres pela internet, na rede social. Com isso, os protagonistas mudaram, os conflitos também mudaram, né? A representatividade mudou. Então, nas narrativas contemporâneas, a gente vê cada vez mais a entrada de representantes desses grupos sociais historicamente excluídos lá representados. Tanto representados por pessoas de fora. A gente pode falar, por exemplo, de um romance muito atual, que foi muito premiado, né, que é o romance Torto Arado, que é escrito por um homem, mas a representatividade, as protagonistas do romance dele são mulheres. E temos também, né, a representatividade direta, né, como, por exemplo, os contos e romances de Conceição Evaristo, que é uma mulher negra e ela, né, normalmente representa nas suas obras mulheres negras. Então, a representatividade ela mudou com a entrada desses grupos sociais historicamente excluídos, tanto pela autoria como pela representação indireta. As duas principais formas de narrativa, né, são o romance e o conto. Qual que é a diferença entre eles? É principalmente de tamanho. O romance é mais longo e o conto é mais curto. Mas não é só o número de páginas que vai determinar isso, mas sim a questão do arco narrativo. O romance tem um arco narrativo longo, então ele conta toda a vida do protagonista ou uma fase longa, né, da vida do protagonista. Isso significa que há um conflito principal no romance, mas que ao longo da história, né, desse arco narrativo, vários outros conflitos secundários vão acontecendo.
A ambientação, em geral, é mais ampla, mais variada, então existem vários espaços em que decorre a história, espaços abertos, espaços íntimos, espaços fechados, né? Existe também a possibilidade de uma mistura do tempo cronológico e do tempo psicológico. O cronológico é a marcação das datas e o psicológico é o tempo da memória, o tempo da lembrança, o tempo da reflexão. O romance, ele tem muitos subgêneros, ele está em constante mutação, toda hora nasce um subgênero novo do romance. Lá nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, tem o romance de formação, que conta toda a história de formação pessoal do protagonista, o romance realista, que é o grande protagonista do romance lá no século XIX, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são exemplos de romances realistas. O romance de capa e espada, que são romances de aventura, como, por exemplo, Os Três Mosqueteiros. O romance psicológico, que normalmente não tem tempo cronológico, só trata aí do pensamento do protagonista. O romance histórico, que pega uma fase da história e mistura, né, elementos históricos com elementos da ficção. Um exemplo que não é da literatura, mas que serve para a gente entender o que é isso, é essa novela que está passando agora, que conta, né, histórias aí da época do Dom Pedro II, mas mistura também com bastante invenção ficcional. A ficção científica, Star Wars, entre outros, né? Uma ficção científica importante do século XXI, né? Ou seja, a literatura contemporânea, o Neuromancer. A ficção científica tem também as suas subdivisões, Neuromancer é cyberpunk, mas tem steampunk, entre outras. O romance biográfico, que é tipo romance histórico, pega a história de alguém e mistura com ficção. E a principal forma do romance mais falado hoje em dia é a autoficção, que seria uma autobiografia ficcional, né, que mistura elementos de verdade da vida da pessoa com coisas que ela mesma inventa sobre ela. E o conto, né, a diferença principal entre o romance e o conto é que o conto tem um arco narrativo curto, ou seja, em geral ele tem um conflito único. Então não são vários conflitinhos, não é toda uma fase da vida do protagonista, mas só um episódio da vida do protagonista. Em geral, um episódio muito importante para a vida desse protagonista. Portanto, há poucas variações de espaço e há pouca variação de construção temporal. É muito comum o conto ter bastante tempo psicológico, mais do que o cronológico. Mas também existem muitos tipos de contos, né? Muitos subgêneros, né? O conto é bem antigo, na verdade. Então tem conto realista, tem conto fantástico que mistura elementos realistas com sobrenatural. O conto de fadas, que todo mundo conhece desde criança. O conto maravilhoso ou de terror, né, que é aquele que permite, né, a existência do sobrenatural. O conto popular, que é chamado de causo, entre muitos outros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer os elementos da narrativa e os tipos de narrativa moderna. E essa é só uma aula introdutória. Nas próximas aulas a gente vai detalhar mais características da narrativa moderna. Tá? Boa semana para vocês e até a próxima.